O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assina ato que amplia as despesas de viagens dos senadores. Presidente Donald Trump vai seguir com o plano de elevar as tarifas dos grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos. China suspendeu a compra de carnes bovinas de 3 maiores frigoríficos brasileiros após auditoria das aduanas chinesas. A União Europeia anunciou um plano de defesa para fortalecer a defesa militar da Ucrânia após o presidente americano suspender a ajuda militar. Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal diz que a apreensão de cigarros eletrônicos no Brasil quase triplicou em apenas um ano. Casal de brasileiros de férias é preso no Aeroporto Internacional de Miami depois que o rapaz jogou café contra uma das atendentes da companhia aérea. Um estudo mostra que o consumo de alimentos ultraprocessados pode impactar negativamente na vida de crianças de até 1 ano de idade. E 2 jogadores da categoria de base do Red Bull Bragantino sofreram um acidente na madrugada de hoje na rodovia Anhanguera, no interior paulista. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou um ato que amplia as despesas dos senadores com viagens. O senador também assinou uma portaria que institui um novo sistema de compensação de jornada de trabalho para os funcionários do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou um ato que amplia pelo 2º mês consecutivo a cota parlamentar destinada a despesas dos senadores com viagens, propagandas e outros gastos relacionados ao mandato. Com a decisão, o limite médio mensal para cada senador foi reajustado para R$ 46.402,62. A medida entrou em vigor no último sábado, um dia após a publicação, e é financiada com recursos públicos. A cota cobre despesas como transporte, alimentação, hospedagem, manutenção de escritórios e serviços de consultoria. O Senado é composto por 81 senadores, com 3 representantes para cada uma das 27 unidades da federação. Os valores da cota variam conforme o estado de origem dos parlamentares, principalmente devido às diferenças nos custos das passagens aéreas. Os senadores do Distrito Federal possuem o menor valor, cerca de R$ 36 mil, enquanto os do Amazonas têm o maior, chegando a R$ 52 mil. Em 2023, o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assumiu um ato estabelecendo aumentos escalonados para os 2 anos seguintes. Em 2024, o reajuste foi de 6%, elevando a cota média mensal para mais de R$ 38 mil. No início de fevereiro de 2025, o limite subiu novamente, desta vez para 6,13%, atingindo 41 mil. Com a nova decisão assinada por Alcolumbre, o aumento de fevereiro para março foi de 12%, chegando ao atual valor superior a R$ 46 mil. Alcolumbre também assinou uma portaria que instituiu um novo sistema de compensação de jornada para os funcionários do Senado. A medida permite que os servidores possam tirar uma licença de 1 dia a cada 3 trabalhados. O novo regime não será automático. Os servidores precisarão solicitar a folga. Atualmente, a casa conta com mais de 6 mil funcionários ativos, sendo quase 4 mil comissionados, pouco mais de 2 mil efetivos e 66 requisitados. Os servidores que optarem por não tirar os dias de folga poderão vender a licença, porém o valor não será incorporado à base salarial para cálculo de benefício previdenciário. As folgas terão validade de 6 meses, sendo descartadas caso não sejam utilizadas dentro desse período. Outra mudança aprovada por Alcolumbre foi o reajuste de mais de 22% no Vale Alimentação dos servidores do Senado. Com a decisão, o valor passou de R$ 1.460 para R$ 1.784 a partir de março. A equiparação com os funcionários do Tribunal de Contas da União era uma reivindicação dos servidores. Segundo o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados também avalia um aumento para seus funcionários, que atualmente recebem R$ 1.393 de auxílio alimentação. O tema deve ser discutido em uma reunião da mesa diretora no dia 11 de março.
Desde que reassumiu a presidência do Senado, Alcolumbre convocou apenas uma sessão deliberativa com votação de projetos. O número é inferior às 6 sessões realizadas no mesmo período de 2019, quando presidiu a casa pela primeira vez. O levantamento de atividades mostra que em 2020, no ano marcado pelo início da pandemia, o Senado realizou 4 sessões antes do primeiro feriado prolongado do ano. Nos últimos 15 anos, esse período teve uma média de 5 sessões deliberativas. Gestões anteriores registraram números mais altos. José Sarney chegou a convocar 11 sessões antes do período em 2011. Eunice Oliveira promoveu 9 sessões em 2017, enquanto Renan Calheiros realizou 12 sessões no início de 2014. Rodrigo Pacheco, por sua vez, convocou 8 sessões antes do feriado em 2022. Na única sessão deliberativa realizada por Alcolumbre em 2025, foram votados projetos considerados prioritários, incluindo um que trata de restos a pagar pendentes. O presidente do Senado justificou que tem se dedicado a questões administrativas da casa. Nos bastidores, há informações de que Alcolumbre estaria focado na liberação de emendas parlamentares, medida que poderia destravar pautas legislativas nas próximas semanas. O presidente Donald Trump vai seguir com o plano de elevar as tarifas dos grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos. No mês passado, o governo americano emitiu uma ordem aplicando tarifas adicionais de 25% a todas as importações do Canadá e do México, com exceção do petróleo e produtos energéticos canadenses. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está prestes a impor tarifas ao Canadá e ao México, enquanto dobra a tarifa sobre a China, medidas que expandiriam dramaticamente seu esforço para reviver a indústria americana, obter novas receitas e reequilibrar as relações com os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. As tarifas, prometidas há muito tempo e programadas para entrarem em vigor nesta terça-feira, seriam as mais abrangentes da era Trump, aplicando-se a cerca de $1,5 trilhão em importações anuais. Elas imporiam uma tarifa de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México, exceto a energia canadense, que enfrentaria uma tarifa de 10%. Donald Trump também afirmou que dobrará a tarifa sobre a China para 20%. As tarifas ainda podem ser adiadas. As medidas contra o Canadá e o México já foram paralisadas uma vez, mas qualquer alívio pode ser temporário, com uma série de outras tarifas previstas para abril. O presidente americano justifica as tarifas como forma de pressionar os países vizinhos a intensificarem o controle na fronteira, especialmente contra a entrada de imigrantes e o tráfico de drogas, incluindo o opioide fentanil, que ocasionou uma crise de saúde pública nos Estados Unidos. O governo Xi Jinping está considerando medidas retaliatórias sobre produtos agrícolas e alimentícios americanos em resposta às tarifas de Donald Trump, de acordo com o Global Times, um veículo de notícias usado ocasionalmente para sinalizar as posições da China para o mundo exterior. Os planos de Trump também correm o risco de enfraquecer uma economia americana que já está mostrando sinais de estresse. As ações e criptomoedas caíram em relação aos recordes recentes. A confiança do consumidor caiu drasticamente e a inflação continua a ferver. Uma nova guerra tarifária ameaça desencadear uma venda generalizada de ativos. As ações chinesas caíram, apagando os ganhos anteriores, enquanto os investidores continuam preocupados com o impacto das tarifas dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos também está planejando outras formas de tarifas com base em relatórios que devem ser entregues a ele até 1º de abril. Uma delas é a chamada tarifa recíproca, sob qual Donald Trump cobrará taxas de país a país, com base em cálculos como tarifas adotadas por outro país, barreiras comerciais e regimes fiscais. O magnata Donald Trump também está planejando tarifas setoriais sobre automóveis, chips semicondutores e medicamentos farmacêuticos, todas as quais podem ser impostas já em 2 de abril. Ele iniciou uma investigação que pode levar a novas tarifas sobre cobre ainda este ano. E em resposta ao tarifaço de Donald Trump, Canadá, China e México anunciaram novas taxas a produtos dos Estados Unidos. O Canadá, a China e o México anunciaram novas taxas de importação aos produtos dos Estados Unidos. As medidas são uma resposta às tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, que começaram a valer nesta terça-feira. O primeiro a responder o tarifaço de Trump foi o Canadá. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou em um comunicado que o país iria impor tarifas de 25% sobre os produtos dos Estados Unidos. De acordo com o ministro, parte das medidas entraria em vigor já nesta terça-feira, enquanto o restante passaria a valer em um prazo de 21 dias.
A China também respondeu ao tarifaço, impondo novas taxas de 10% a 15% sobre as exportações agrícolas dos Estados Unidos, a partir do dia 10 de março, e também anunciou novas restrições de exportação e investimento a 25 empresas americanas. Segundo o governo chinês, produtos como frango, trigo, milho e algodão terão uma taxa adicional de 15%, enquanto soja, carne suína, carne bovina, frutas, vegetais e laticínios sofrerão uma taxa extra de 10%. Os chineses também adicionaram 15 empresas norte-americanas à sua lista de controle de exportação, que proíbe empresas chinesas de fornecer tecnologias a empresas norte-americanas. E, por fim, o México condenou as tarifas impostas pelos Estados Unidos e prometeu uma retaliação aos norte-americanos. Segundo a chefe de Estado mexicana Claudia Sheinbaum, não há justificativa para que os Estados Unidos imponham as taxas de 25% sobre as importações do México, destacando que o país colaborou com o vizinho norte-americano em questões de migração, segurança e combate ao tráfico de drogas. E veja a seguir, cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltarão a ter a exigência de visto para entrar no Brasil. E você vai ver também, China suspende a compra de carnes bovinas dos 3 maiores frigoríficos brasileiros após auditoria. Os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltarão a ter a exigência de visto para entrar no Brasil a partir do dia 10 de abril. O Ministério de Relações Exteriores quer adotar o princípio da reciprocidade, que equipara o tratamento dado aos brasileiros aos estrangeiros. O visto para turistas dos 3 países será eletrônico e não haverá necessidade de visita ao consulado brasileiro, entrevista ou entrega do passaporte para fixação de visto nas páginas do documento. O processo será totalmente eletrônico e, caso aprovado, o visto será enviado por e-mail ao turista. Será preciso pagar uma taxa de $80,90 para a emissão de cada visto eletrônico. Aos brasileiros, o preço é maior. O custo para a emissão de um visto de turismo dos Estados Unidos, por exemplo, é mais que o dobro, custando $185. A isenção de vistos para passaportes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão foi adotada em 2019 no governo Jair Bolsonaro. Nos últimos meses, Itamaraty negociou o tema com os 4 países, evoluindo as conversas apenas com o Japão, que anunciou a isenção de vistos para brasileiros. E por isso, os japoneses seguirão com o benefício em viagens ao Brasil. Com os Estados Unidos, Canadá e Austrália, no entanto, as tratativas para a isenção de visto ao passaporte brasileiro não avançaram. E por isso, o Ministério de Relações Exteriores voltará a adotar o princípio da reciprocidade, que equipara aos estrangeiros o tratamento dado aos brasileiros. A China suspendeu a compra de carnes bovinas dos 3 maiores frigoríficos brasileiros após auditoria, entre eles a JBS, que é a maior empresa de processamento de carnes do mundo. O Brasil é o maior exportador de carne bovina para os chineses. Enviou mais de 1 milhão de toneladas no ano passado, o que representa mais de 40% do produto importado para o país. Em dezembro do ano passado, a China iniciou uma investigação sobre as importações de carne bovina, para eventualmente impor barreiras comerciais que protejam os produtores locais. E o Brasil estava entre os alvos. Após uma auditoria remota que fazia parte da investigação, a Administração Geral das Aduanas da China suspendeu temporariamente a compra de 3 frigoríficos brasileiros. O motivo da suspensão foi a não conformidade em relação aos requisitos chineses para o registro de estabelecimentos estrangeiros. A suspensão atinge um dos maiores frigoríficos do país, a JBS em Mozarlândia, no estado de Goiás. Também foram suspensos os embarques nas unidades de Nanuque, em Minas Gerais, da Frisa, e o frigorífico de Presidente Prudente, em São Paulo, da Bomart, cujas operações são realizadas pelo grupo Ramax. As empresas afetadas já foram notificadas e estão adotando medidas para reverter a decisão. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, mantém o diálogo com as autoridades chinesas para garantir a rápida regularização da situação.
O presidente Donald Trump ordenou uma pausa na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia após a discussão que teve na semana passada com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky. A ajuda militar dos Estados Unidos foi aprovada durante o governo do ex-presidente Joe Biden. O presidente americano Donald Trump ordenou uma pausa na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, após o bate-boca que teve na semana passada com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky, informou um funcionário da Casa Branca. Estamos fazendo uma pausa e revisando a nossa ajuda, para garantir que ela esteja contribuindo para uma solução, disse a fonte, acrescentando que os Estados Unidos precisam que seus parceiros também se comprometam a alcançar o objetivo da paz. Segundo a imprensa americana, a decisão foi tomada nesta segunda-feira após uma reunião na Casa Branca entre os chefes da defesa, Pete Hegseth, e da diplomacia, Marco Rubio, e os principais assessores do presidente Trump. Não é um fim permanente da ajuda, é uma pausa, ressaltou outro funcionário americano citado pelo canal Fox News. A ajuda militar dos Estados Unidos foi aprovada durante o governo de Joe Biden. Segundo o Departamento de Estado americano, o país ofereceu 65,9 bilhões de dólares em assistência militar à Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. A União Europeia anunciou um plano de defesa para fortalecer a defesa militar da Ucrânia. O projeto de ajuda veio logo após os Estados Unidos suspender o apoio militar e o envio de armas para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um plano de defesa para fortalecer a segurança e capacidade militar do bloco. O plano, chamado Rearmar a Europa, prevê um investimento de 800 bilhões de euros, cerca de 4,8 trilhões de reais, além de um empréstimo de 150 bilhões de euros para financiar projetos na área de segurança e defesa. A decisão de criar este plano acontece especialmente depois que os Estados Unidos suspenderam o envio de armas para ajudar a Ucrânia poucos dias depois do encontro conturbado entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o líder norte-americano Donald Trump. A proposta vai ser enviada às capitais europeias e será debatida no Conselho Europeu Extraordinário. Um dos principais objetivos é garantir que a União Europeia possa ajudar militarmente a Ucrânia e assim manter a segurança, mesmo sem o suporte dos Estados Unidos. O projeto permite que os 27 países membros da União Europeia possam usar o dinheiro de outros fundos já disponíveis para investir na defesa, como os fundos de coesão. Além disso, a União Europeia pretende flexibilizar as regras de orçamento. Com isso, os países podem aumentar os gastos sem comprometer suas metas fiscais. A proposta sugere que os países aumentem os gastos militares para 1,5% do PIB. Ao longo de 4 anos, cerca de 650 bilhões de euros vão ser destinados à defesa. Em fevereiro, o café disparou, enquanto o suco de laranja despencou no mercado internacional. O principal motivo da variação dos preços dos produtos foi o clima nas safras brasileiras. O Brasil é o maior fornecedor mundial das duas mercadorias. Somente em 2024, o país exportou mais de 50 milhões de sacas de café, batendo um novo recorde na saída do produto. Mas em fevereiro, o preço do grão, que é o queridinho entre os brasileiros, teve um aumento significativo devido à expectativa de uma oferta menor, parcialmente causada por condições climáticas adversas no Brasil. O café arábico, o mais utilizado, não aguenta uma temperatura acima de 22 graus. E as ondas de calor que atingiram a região sudeste, onde se concentra a maior produção do grão, fez com que a colheita do produto diminuísse. A menor produção do grão e a alta demanda do produto fez com que o preço do café aumentasse no mercado internacional. Agora, em 2024, o Brasil exportou mais de 220 milhões de caixas de laranja. Neste ano, o produto caiu de forma expressiva no mercado internacional, diante das perspectivas mais otimistas para a produção de citros no Brasil. Com isso, aumentou a oferta e fez o produto ficar mais barato. De acordo com os analistas, os pomares brasileiros estão carregados, pois se desenvolveram bem após o registro de chuvas em outubro. Neste ano, o Brasil pode vir com uma safra melhor, podendo chegar à marca de 290 milhões de caixas de laranja. A falta de chuvas no sul de Mato Grosso do Sul tem preocupado os produtores rurais. O veranico afetou o desenvolvimento das lavouras de soja e a ausência de algumas práticas agrícolas
agravou ainda mais o problema. Especialistas apontam soluções para minimizar os impactos e garantir a produtividade no campo. No sul de Mato Grosso do Sul, a falta de chuva tem afetado a safra de verão, principalmente a soja. O veranico chegou no momento crítico do desenvolvimento das plantas e, além disso, algumas práticas agrícolas foram deixadas de lado, agravando ainda mais a situação nas lavouras de sequeiro. São vários os fatores que influenciam para minimizar ou para potencializar os efeitos do veranico. Um tema que é extremamente relevante, né, é que toda a área a ser cultivada com soja, com milho, com algodão, com qualquer cultura agrícola, ela deve ser terraceada, né? O solo, ele nunca é plano de tal forma que a água não escorre. Sempre vai haver escorrimento da água da chuva. E junto com quando a água escorre, está indo ali a parte mais fértil do solo, estão indo nutrientes e matéria orgânica. Para evitar que o solo fique compactado, só o uso do escarificador não basta. O ideal é combinar essa técnica com plantas de cobertura, que ajudam a estruturar o solo, reduzem o aquecimento e ainda auxiliam no controle de ervas daninhas. É fundamental ele integrar o equipamento agrícola, o escarificador, com uma planta de cobertura. Por quê? Quando o agricultor movimenta o solo com o terraceador e tem plantas de cobertura na sequência, as raízes dessa planta elas vão formar canalículos, vão melhorar a estrutura do solo e aí sim, aí vai minimizar ao máximo o problema da compactação. Então o produtor tem que estar bem consciente de que eventuais compactação é consequência de problemas e só vai ser resolvida integrando práticas mecânicas com práticas vegetativas. Plantas de cobertura auxiliam no controle de pragas, de doenças, de nematóides, de planta daninha e melhora a estrutura do solo. E, consequentemente, isso tudo somado se traduz em melhorias de produtividade. Que planta de cobertura eu vou utilizar? Existem várias, né? Hoje as principais aí são as gramíneas braquiárias, piatã, braquiária rosisiense, enfim, várias espécies do gênero braquiária, né? Várias leguminosas, guandu, crotalárias. Então, que planta ou que plantas utilizar depende do propósito e da disponibilidade do produtor. E o ideal, sempre que possível, é fazer uma mistura de pelo menos 2 espécies. A rotação de culturas e os sistemas integrados, como lavoura-pecuária, são estratégias que ajudam a preservar o solo e a aumentar a produtividade. E a seguir, time do Botafogo dá exemplo quando o assunto é reciclagem. A agremiação coletou mais de 2.000 toneladas de lixo para reaproveitamento. E veja também, casal de brasileiros de férias é preso em aeroporto dos Estados Unidos depois que o rapaz jogou café contra uma atendente. Um relatório do Tesouro Nacional divulgou que o custo do Poder Judiciário brasileiro foi de 116 bilhões de reais só no ano de 2022. A Justiça brasileira tem julgado por ano 30 milhões de processos. O custo da justiça pode parecer alto, mas o da falta de justiça é bem maior. O sistema judiciário brasileiro tem um custo anual equivalente a 1,3% do PIB, segundo dados do Tesouro Nacional. Esse percentual coloca o Brasil como o segundo país com o maior gasto entre 50 nações analisadas, ficando atrás apenas de El Salvador. A média internacional de despesas com tribunais de justiça é de 0,3% do PIB, o que representa uma diferença de 1 ponto percentual em relação ao Brasil. Em países desenvolvidos, esse percentual também é de 0,3%, enquanto nas economias emergentes a média sobe para 0,5%. Os custos do judiciário incluem pagamentos de salários, manutenção de prédios e remuneração de juízes e desembargadores. Além dos vencimentos, esses profissionais recebem benefícios adicionais, como auxílio para a refeição e moradia,
que em alguns casos podem ultrapassar R$100 mil mensais. Em valores nominais, as despesas do judiciário brasileiro chegaram a mais de 156 bilhões em 2023, um aumento em relação aos mais de 134 bilhões registrados em 2022. As informações sobre o custo da justiça em outros países foram coletadas a partir de bases de dados do FMI e da OCDE. O Tesouro Nacional já havia divulgado um relatório anterior que apontava que os gastos com tribunais de justiça correspondiam a 1,6% do PIB. No entanto, uma revisão metodológica fez com que esse percentual fosse ajustado para 1,3%. No caso do Brasil, a função tribunais de justiça abrange diversas instituições além do Poder Judiciário. Entre elas estão a Advocacia Geral da União, tribunais federais e estaduais, Ministério Público, Defensoria Pública e o Conselho Nacional de Justiça. O emprego no setor agropecuário registrou uma queda significativa em novembro de 2024, com saldo negativo de quase 30 mil postos de trabalho no país. A região sudeste foi a mais impactada, enquanto o sul foi a única exceção, com aumento nas contratações. Em Mato Grosso do Sul, o cenário também é de recuo. O setor agropecuário brasileiro fechou novembro de 2024 com quase 30 mil postos de trabalho a menos. Foram 179.500 admissões contra 209.500 desligamentos. O saldo negativo também superou o registrado no mesmo período de 2023. Segundo um levantamento da CAGED, Confederação Nacional de Municípios, a queda nas atividades agrícolas no Sudeste e Centro-Oeste teve grande impacto nesses números. Para este economista, outro fator determinante é a adoção de novas tecnologias no campo. Na maioria dos estados brasileiros houve um recuo da empregabilidade no meio rural. E isso se explica porque, em função das intempéries climáticas, em função da menor rentabilidade do preço das commodities agrícolas e pecuárias, você teve que incrementar a tecnologia. Porque a tecnologia vai melhorar a produtividade, vai diminuir custos e melhorar a rentabilidade. Nós tivemos a entrada muito forte dos drones no meio rural, nós tivemos a entrada do GPS, nós tivemos a entrada de uma série de elementos de tecnologia que vão substituindo mão de obra humana. A queda no emprego rural atingiu praticamente todo o país, com exceção do Sul, que teve um desempenho positivo. A região abriu 4.800 vagas em novembro, impulsionada pelo cultivo de maçã e cebola, além da produção de conservas de frutas e sementes. Por outro lado, o Sudeste foi o mais impactado, com 17.700 postos de trabalho a menos. No Centro-Oeste, a retração chegou a 11.300 vagas. O Nordeste registrou saldo negativo de 4.700 e o Norte perdeu 872 empregos no setor agropecuário. Em Mato Grosso do Sul, o CAGED também registrou um saldo negativo. Foram 4.205 contratações, mas os 5.010 desligamentos resultaram na perda de 805 empregos no campo. Para o economista, esses números podem mudar nos próximos anos, impulsionados por transformações na estrutura da produção rural. A expansão da celulose e o crescimento da cultura de cítricos são fatores que podem influenciar a geração de empregos no setor. O Botafogo, time carioca campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024, dá o exemplo quando o assunto é reciclagem. O estádio Newton Santos, casa do time, coletou mais de 2.000 toneladas de lixo para reaproveitamento no ano passado, mostrando que o time é bom de bola e também com o cuidado com o meio ambiente. Além de muita festa com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o estádio Newton Santos viu ainda um número expressivo de material reciclável recolhido em 2024. Foram 2.600 toneladas recolhidas e separadas corretamente. O número foi apurado pelo primeiro relatório de sustentabilidade da SAF do Botafogo. O presidente do clube afirmou que sabe que a torcida e os parceiros estão cada vez mais atentos em como gerencia o espaço. Segundo ele, quer continuar sendo uma referência para os demais times no âmbito nacional e internacional.
Além da SAF, o projeto conta com colaboração da JPrio, responsável pela limpeza do estádio, coleta e transporte dos resíduos, até o galpão de reciclagem e da SB Ambiental, à frente da triagem do material recebido, para separar os resíduos recicláveis dos orgânicos. Já a empresa Ciclo Orgânico é quem trata o lixo orgânico, transformado em adubo reutilizado em plantios dentro do estádio. Em 6 meses, 214 quilos de resíduos orgânicos deixaram de ser enviados para aterros sanitários, gerando 141 quilos de adubo. O compromisso da SAF Botafogo com a sustentabilidade está respaldado na adesão do clube aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nas normas de direitos humanos e nas melhores práticas do mercado. Cada decisão tomada no Botafogo visa garantir um futuro sustentável, onde o clube não só se fortalece, mas também contribui para o bem-estar de toda a sociedade. Um casal de brasileiros de férias foi preso por vários policiais no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. A confusão aconteceu depois que o rapaz jogou café contra uma das atendentes da companhia aérea. O casal tentava embarcar em um voo para o México. No vídeo, é possível ver o momento em que 2 policiais tentam derrubar e imobilizar o brasileiro Rafael Seiraf, no aeroporto de Miami, Estados Unidos. Na sequência, a imagem mostra a companheira de Rafael, a também brasileira Beatriz Maia, sendo abordada por uma policial, enquanto mais agentes chegam para segurar o homem, que mostra resistência na abordagem. No final, ele aparece sendo levado para uma viatura na pista do aeroporto. De acordo com a empresa aérea envolvida no caso, a American Airlines, o casal estava atrasado para embarcar em um voo com destino a Cancún, no México. E ao serem barrados pelos agentes, os brasileiros teriam tentado embarcar à força. Eles chegaram a agredir funcionários e até jogaram café no rosto de um deles. Algumas fotos que estão circulando nas redes sociais mostram escoriações tanto no rosto de Rafael quanto em seu joelho, devido ao uso de força dos policiais norte-americanos na abordagem. A defesa do casal negou a acusação de qualquer agressão feita pela companhia. Os brasileiros foram liberados pela polícia ainda pela manhã. A apreensão de cigarros eletrônicos no Brasil pela Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal quase triplicou em apenas um ano. Os produtos eletrônicos contrabandeados em geral somaram no ano passado quase R$1 bilhão. Em 2 anos, o Brasil registrou um aumento de 153% de apreensões de cigarros eletrônicos contrabandeados em 2024. O número equivale a mais de 600 mil cigarros eletrônicos confiscados. E a Polícia Rodoviária Federal revelou que o Paraná liderou as estatísticas em 2024, com mais de 500 mil dispositivos ilegais retirados de circulação. No ano passado, a PRF registrou as 2 maiores apreensões do país no Paraná. Uma em julho, com 129 mil unidades recolhidas, e outra em maio, com 100 mil unidades recolhidas. O estado já havia registrado números elevados e a proximidade geográfica com o Paraguai contribui para os altos números registrados no Paraná e em Mato Grosso do Sul, já que grande parte dos cigarros eletrônicos ilegais entra no Brasil por meio da fronteira. Vale relembrar que a comercialização e a importação de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009. Mas o consumo em si não é ilegal. Em abril do ano passado, a Anvisa revisou a norma e manteve a proibição, alegando riscos à saúde e falta de estudos científicos conclusivos sobre os impactos do uso prolongado desses dispositivos. Quem for flagrado transportando cigarros eletrônicos pode ser enquadrado pelo crime de contrabando, com pena de 2 a 5 anos de prisão. A febre amarela e a dengue podem causar quadros de hepatite. De acordo com especialistas, as 2 doenças afetam o fígado e, nos casos mais graves, o paciente pode desenvolver a hepatite de 3 categorias, A, B e a C, que podem ser fulminantes. Com o aumento dos casos de dengue e febre amarela, os cuidados precisam ser intensificados. Especialistas apontam que as preocupações podem ir além dos sintomas das doenças,
De acordo com o coordenador de hepatologia da Rede DOR São Paulo, a dengue ativa o sistema imune do paciente, que na tentativa de matar o vírus, afeta alguns órgãos, inclusive o fígado. O outro mecanismo é a falta de oxigênio no fígado, devido ao extravasamento de líquidos e à queda da pressão. Muitas vezes, o paciente necessita de drogas para manter a pressão alta, e isso diminui a quantidade de oxigênio para outros órgãos. Na febre amarela, a complicação é maior. O vírus invade o órgão, onde se replica e destrói as células hepáticas. E o risco é de quadros de hepatite A, B e C e, consequentemente, a fulminante, podendo chegar à morte. Quando a hepatite é reversível, mais comum na dengue, a recuperação se dá algumas semanas. Na febre amarela, o risco de complicação é maior. Em 2025, 13 pessoas morreram de febre amarela no estado de São Paulo. E veja a seguir, um estudo mostra que o consumo de alimentos ultraprocessados pode impactar negativamente na vida de crianças. E você vai ver também 2 jogadores da categoria de base do Red Bull Bragantino sofreram um acidente na rodovia Anhanguera, no interior paulista. O pedágio de cobrança automática, conhecido como Free Flow, será instalado na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e o Rio de Janeiro. O sistema será implementado até o fim deste mês e o objetivo é agilizar o deslocamento de veículos na estrada. O Free Flow é um novo modelo de pedágio que será implementado em uma das principais vias entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo é agilizar o deslocamento de veículos e evitar o surgimento de engarrafamentos. A tecnologia é composta por câmeras e sensores capazes de identificar o veículo por uma tag de cobrança ou pela placa do veículo. O sistema será instalado em estruturas ao longo da rodovia, substituindo a tradicional praça de pedágio. Para o motorista que tem a tag no veículo, a cobrança será debitada automaticamente, sem a necessidade de parar nas filas de cobrança. Caso contrário, o pagamento poderá ser realizado em até 30 dias nos canais de autoatendimento oferecidos pela própria concessionária. Se o motorista não realizar o pagamento a tempo, a multa será de quase R$ 200, além de 5 pontos na carteira. A tarifa será cobrada de acordo com a quilometragem percorrida. O sistema também vai operar de acordo com o dia, horário e o movimento das estradas. Em dias mais tranquilos, por exemplo, o preço da tarifa será menor. 2 jogadores da categoria de base do Red Bull Bragantino sofreram um acidente na madrugada desta terça-feira na rodovia Anhanguera. Um deles está internado em estado grave. Os atletas Pedro Severino, de 19 anos, filho do ex-jogador Lucas Severino, e Pedro Castro, de 18 anos, se envolveram em um acidente na madrugada desta terça-feira. Os jogadores estavam indo para o centro de treinamento do Red Bull Bragantino, equipe que atuam no Sub-20. O CT fica localizado em Atibaia, cidade do interior de São Paulo. Pedro Severino estava no banco do passageiro do veículo quando colidiu na traseira de um caminhão na altura do quilômetro 127 do sentido sul, na rodovia Anhanguera, na cidade de Americana. O atleta foi socorrido e deu entrada no hospital com um traumatismo craniano. O outro jogador, Pedro Castro, que estava no banco de trás, teve apenas ferimentos leves. O atleta chegou consciente no hospital, onde passou por exames de imagem. Pedro Severino é considerado uma das promessas do Botafogo de São Paulo e ele foi emprestado ao Bragantino. No ano passado, em sua primeira competição oficial, ele marcou 4 gols na Copa Paulista e foi o artilheiro do campeonato. O Campeonato Paulista já tem datas e horários. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogo único e com torcida única nos clássicos. A Federação Paulista de Futebol divulgou hoje as datas, horários e locais das semifinais do Campeonato Paulista. E após 6 anos, a competição terá os 4 grandes do estado na reta final. O Corinthians é o time com a melhor campanha do Paulistão e vai receber o Santos na Neoquímica Arena no domingo às 18h30. O Palmeiras, que tem a segunda melhor campanha, enfrenta o São Paulo no Allianz Parque na segunda-feira, às 21h35. E o tricolor paulista não gostou nada da decisão e queria que o jogo fosse no fim de semana. Porém, o Allianz Parque estará ocupado por um show no sábado e por isso só poderá receber a partida na segunda-feira à noite.
O São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais reclamando do dia e horário da partida. A grande controvérsia da polêmica é que na semana passada o presidente do Tricolor afirmou em uma entrevista que não teria problemas em jogar na segunda-feira. Jogar segunda nenhum problema, eu acho que óbvio há a questão da segurança e nós sabíamos que poderíamos jogar na segunda, não temos problema, temos certeza que o Morumbi estará lotado e a expectativa é a mais positiva para o público e não vejo nenhum problema de jogar na segunda-feira. Assim como nas quartas de final, as semifinais serão disputadas em jogo único e com torcida única nos clássicos. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis. Os dois times que avançarem duelam na final, que será disputada em jogos de ida e volta, previstos para os dias 16 e 27 de março. A equipe mais bem colocada na soma geral dos pontos faz a segunda partida como mandante. Um estudo realizado com 728 crianças de até 1 ano de idade aponta que o consumo de alimentos ultraprocessados pode impactar negativamente a diversidade e a abundância da microbiota intestinal, com um efeito mais pronunciado em crianças que não são amamentadas. Os resultados foram publicados na revista Clinical Nutrition, como parte do estudo do materno infantil no Acre, que acompanha um grupo de nascidos na Amazônia Ocidental brasileira em 2015 e 2016 em Cruzeiro do Sul, com financiamento da FAPESP. O estudo vem revelando que bebês que não eram amamentadas e faziam consumo de produtos ultraprocessados, como salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, bebidas achocolatadas, refrigerantes, sucos artificiais, entre outros, tiveram uma abundância maior de gêneros como Selimonas e Finegoldia, pouco abundantes no grupo de crianças amamentadas e tipicamente presentes em indivíduos com obesidade ou doenças gastrointestinais na adolescência e na fase adulta. Não existia até hoje um estudo com tantos participantes que analisasse ao longo do primeiro ano de vida a composição da microbiota intestinal em relação ao consumo de produtos ultraprocessados, justamente quando o sistema imune está se formando. Os pesquisadores realizaram as coletas em 2016 e 2017, quando as crianças participantes completaram 1 ano de idade. As amostras da microbiota foram enviadas para uma empresa especializada na Coreia do Sul para o sequenciamento automatizado dos genomas, que tem como finalidade realizar um exame genético e detectar mudanças específicas herdadas pela família. Esse tipo de trabalho acaba sendo muito mais rápido do que o tradicional. Após os dados coletados, os pesquisadores brasileiros realizaram as análises das informações. Outro gênero encontrado em abundância no grupo que não amamentou e consumiu alimentos ultraprocessados foi a blaudia, que é frequentemente encontrado em pacientes com síndrome do intestino irritável. Durante a pesquisa, foi notado que o consumo de produtos ultraprocessados ocorria em mais de 80% das crianças participantes do estudo já no primeiro ano de vida, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é não oferecer esses produtos antes dos 2 anos de idade. E diante desses resultados, os pesquisadores vão continuar acompanhando as crianças para monitorar os possíveis desfechos adversos à saúde a longo prazo. Na zona rural de Itaporã, em Mato Grosso do Sul, 2 irmãs mostram que, com determinação, é possível transformar desafios em conquistas. De uma pequena plantação de goiabas, surgiu uma agroindústria que fornece merenda escolar e ainda produz doces caseiros, que já alcançaram reconhecimento nacional. Na gleba Santa Terezinha, zona rural de Itaporã, 2 irmãs colhem de 800 pés de goiaba o sonho de empreender. A agroindústria Doce Conquista fornece goiabas para a merenda escolar e transforma o excedente em doces caseiros. Mas para alcançar o sucesso, o caminho foi repleto de desafios. Quando nós compramos a propriedade, nós plantamos o arroz.
Deu até bem, deu bem a primeira planta. Na segunda já deu problema que faltou água, aí já não era mais eficaz o arroz. Plantamos soja. Aí como a gente não tem equipamentos, não tem os maquinários, tudo era dos outros. E a propriedade pequena não tem na hora certa, porque o maquinário primeiro vai atender os grandes. E a gente colhia, vendia, pagava o banco, pagava o maquinário e sobrava pouco. Aí depois o milho, mesma coisa, mesma situação. Foi, também não deu. Aí depois mudamos, vamos para cenoura e cebola. Produzimos bastante, mas não tinha para quem vender. Perdeu muito, muito. Plantamos mandioca, não, vamos plantar mandioca. Também deu a mesma coisa. A gente comia, dava um pouco para os vizinhos, não deu. Aí veio a sugestão da goiaba, da fruta. Aí sim optamos pela goiaba. Aí transformou nossa vida, foi em 2005. Logo nos primeiros anos da plantação, uma crise hídrica quase colocou tudo a perder. Sem água suficiente, as irmãs tiveram que improvisar para salvar os pés de goiaba e continuar sonhando com um futuro melhor. A gente tinha 1000 pés de goiaba plantados. O que a gente fazia? Puxava a mangueira com água do poço até aqui no meio da roça, colocava nos latão de 200 litros e aí molhava com balde. Cada pé. Isso aí foi por isso que a gente acho que consegue ter muito amor, porque foi sofrido. A gente molhava cada pé com balde e conseguimos. Isso aí foi muito tempo. Aí depois nós conseguimos a irrigação, né? Esses caninhos azul aí, a irrigação a gente financiou, já quitou, tudo pago, tá certo. Das adversidades nasceu a conquista. Em 2013, uma forte geada devastou a produção. E em 2017, o problema se repetiu. Mas com apoio técnico e determinação, Maria e Marlúcia aprenderam a resistir. Em 2023, reergueram a produção, comercializando mais de 10 toneladas. E a sobra de goiabas maduras virou oportunidade. Na cozinha de casa, as irmãs criaram doces caseiros, transformando prejuízo em sucesso. Quando nós tivemos a primeira grande colheita de goiaba, que começamos a sair para fazer as vendas no comércio aqui da região de Dourados, né? Nós vimos que tinha muita goiaba madura, ficava muita goiaba madura nos pés. E naquele desespero dos maridos sair, não tinha comércio, ainda não tinha comércio para vender a goiaba in natura, a gente ficava em casa e tentava aproveitar. Nós começamos a fazer as geleias em casa com uma receita que a mãe, que a mãe fazia para nós quando a gente era criança. Além de cuidarem da plantação, Maria e Marlúcia se dedicam à produção e à venda dos doces. A comercialização foi um dos maiores desafios, mas elas superaram cada obstáculo com determinação e criatividade. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.